Oi, pessoal, tudo bem? Eu sou a Cleonice Neves, do canal Juntando Pano. E hoje a gente vai aprender esse lindinho aqui. É um bloco de pet que vai abrigar algumas casinhas. Olha como ele fica lindo. E dependendo dos tecidos que você vai utilizar, ele sempre fica com um jeito diferente. Bem, eu vou ensinar para vocês hoje também como fazer esse cálculo. O cálculo dos tecidos que vocês precisam cortar para a gente poder fazer esse bloquinho aqui. Então vamos lá aprender. Vamos lá entender como é que funciona aqui esse bloquinho de pet. Primeira coisa que vocês têm que visualizar quando vocês tentam buscar as medidas de um bloco de patchwork é entender como está distribuído aqui essas peças. Como está distribuída a divisão desse bloco. Então, a primeira coisa que se denota aqui é o seguinte. Nós temos aqui, ó, um quadrado aqui, central, que é acompanhado por outros 8 quadrados ao redor. Então, aqui nós temos um 9 patch, que são um bloco formado por 9 pedaços iguais. Presta atenção aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Esses quadrados são iguais no tamanho. Ao redor desses quadrados, nós temos aqui, ó, essas partes aqui, que vocês vão observar, até mesmo porque isso aqui está um papel milimetrado, se vocês forem notar, esse pedaço daqui para cá, ele equivale a metade desse quadrado aqui, ó. Então, aqui nós temos aqui, ó, se aqui a gente definir que isso aqui é 10, são quadrados de 10 centímetros, daqui para cá vai ser 5 centímetros. Então, vamos considerar que cada quadrado desse seja 10 centímetros. Então, aqui é a metade, nós vamos ter 10 mais 10 mais 10, 30. Com essas duas metades aqui, nós vamos ter o total de 40 centímetros do nosso bloco. Entendeu? Então, esse patch aqui, se eu adotar que cada quadrado desse aqui é 10 centímetros, nós vamos ter aqui um total de 40 centímetros. 40 centímetros foi o que eu fiz esse aqui, ó. Esse aqui foi feito na medida de 40 centímetros, né? E depois eu tive que colocar essa parte aqui para poder terminar de fazer a almofada. Agora, esse outro aqui, eu já fiz considerando cada quadradinho na medida de 12 centímetros. Aqui tem 12, aqui tem 12 e aqui tem 12. Então, 36 daqui para cá. E com mais essas metades aqui, as metades agora não são mais 5. A metade de 12 é 6, então aqui eu tenho 6 e 6. Então, esse bloco aqui, ele mede 48 centímetros ao total. Porque são 12 vezes 4 vezes, porque é 12 aqui, 12 nesse lado de cá, e mais 2 de 6, que vai dar 48. Então, esse aqui ficou com 48 centímetros. Mas você pode fazer com qualquer tamanho. Isso que é importante, isso que eu quero que você entenda. Basta você entender como você vai calcular isso aqui. Então, a primeira coisa é você definir qual o tamanho que você quer. Quando você vai trabalhar com bloco, a primeira coisa que você tem que abolir da sua cabeça é o seguinte: as medidas que eu vou calcular o tamanho do bloco são as medidas do bloco costurado, tá bom? Depois que você calcular todas as medidas do bloco costurado, é que você vai adicionar as medidas da sua margem de costura. Vamos pensar o seguinte: daqui para cá eu tenho 10 centímetros, ok? Aqui nós temos 4 quadrados. Cada um, depois de costurado, tem que ficar com quanto? 5 centímetros. Então, vamos pensar aqui o quanto que eu precisaria cortar para poder chegar a esse resultado aqui final. Eu vou construir esses quadradinhos aqui, costurados aqui na diagonal, com a técnica do quadrado perfeito. Na técnica do quadrado perfeito, a gente vai juntar os quadrados das cores que a gente escolheu. Vamos juntar os quadradinhos, vamos pegar aqui, ó,
um quadradinho aqui. E o outro aqui também, vamos juntar eles direito com direito, sendo que em um dos lados eu vou precisar costurar. Vou precisar traçar uma linha na diagonal. E vou traçar uma linha aqui distante aqui, ó, da diagonal, na minha margem de costura. E vou costurar nessas linhas aqui que estão aqui distantes da diagonal. Depois de costurada, já é um sobre o outro, né, direito com direito, eu vou cortar bem aqui. Então, isso aqui vai ter uma perda de tecido. Então, quanto que eu vou precisar para chegar a esse resultado aqui de 5 centímetros costurado? Olha, se eu quero um quadrado com 5 centímetros costurado, ele vai estar pronto, ele vai estar prontinho, ele tem que ficar com 6. Então, ele prontinho já, ó, ele já pronto, ele vai ter que ficar com 6 centímetros, né, ok? Só que para ele chegar, para ele ficar dessa forma, já com 6 centímetros, eu vou precisar fazer a técnica do quadrado perfeito. E toda vez que eu uso a técnica do quadrado perfeito, eu tenho que adicionar mais 1 centímetro. Por causa dessa perda que nós temos ao cortar aqui, ao separar os quadrados. Então, eu vou precisar de quadrados de 7 centímetros para poder fazer esse pedacinho aqui, ó. Não só esse, mas também todo ponto onde tiver quadrado perfeito. Onde mais tem quadrado perfeito aqui? A técnica do quadrado perfeito. Nós temos a técnica do quadrado perfeito bem aqui, ó. Aqui nesse pedaço aqui, onde que seria supostamente a árvore que vai simular a árvore aqui do nosso trabalho. Então, aqui tudo é quadrado perfeito. Ok? Então, aqui também nós vamos precisar de quadrados de 7 centímetros para fazer essas partes aqui. Então, nós já temos definido aqui esse ponto aqui. Já temos definido também esse lado de cá. Agora, olhando para cá, ó, para esse quadradinho que está aqui ao lado do centro. Nós temos aqui 10 centímetros. Nós olhamos aqui, ó, vamos notar que aqui há 2 retângulos. Tem um retângulo aqui e tem um outro retângulo aqui também. Se esse retângulo está dividindo esse quadrado ao meio, ele tem a medida, isso sem a margem de costura, de 10 por 5. 10 por 5 centímetros. Então, para fazer esse amarelinho aqui, eu vou precisar cortar quanto? Eu vou precisar cortar 11 por 6 centímetros. Então, todos esses amarelos aqui, ó, que vocês estão olhando, eles vão ser feitos utilizando o corte de 11 por 6 centímetros. Então, em todos esses aqui, nós vamos precisar cortar 11 por 6 centímetros. Ponto. Também já resolvemos. Já calculamos todos esses pedacinhos aqui amarelinhos. Nesse pedaço aqui, nós vamos utilizar a técnica do voo do ganso. Vamos precisar usar um retângulo, também na medida de 11 por 6 centímetros. E vamos precisar de 2 quadradinhos. Um quadradinho azul e outro quadradinho vermelho. Qual a medida desses quadrados aqui? A medida desses quadrados é de 6 centímetros. Ele vai ficar 5 centímetros aqui costurado. E a medida de corte dele vai ser de 6 por 6. Então, nós vamos ter aqui um quadradinho de 6 centímetros. Vamos pegar aqui o quadrado, vamos pegar aqui o retângulo. E vamos pegar o quadradinho e costurar nessa diagonal aqui, ó. Na hora que você costurar nessa diagonal aqui, você vai dobrar o tecido para o lado de cá e vai cortar o excesso. Então, vamos precisar, para fazer esse pedacinho aqui, das seguintes elementos. Um retângulo de 11 por 6, mais 2 quadrados de 6 centímetros. Então, nós já definimos também esses elementos aqui, quanto é que eles medem. Então, todos já estão definidos.
Agora, resta ainda... outra coisa. O mesmo vai ser feito aqui também para essa parte aqui do telhadinho, aqui dos quadradinhos, dos retângulos, ó. Mesma coisa também vai ser feita. Vai ser utilizado um retângulo de 11 por 6 e mais 2 quadrados nessa cor cinza de 6 centímetros. Sim, agora vai faltar a gente calcular como último elemento esse quadradinho aqui. Aqui nós vamos começar dizendo que ele tem 10 centímetros, é um quadrado de 10 centímetros. Então, o que você vai pegar para fazer esse bloco é o seguinte. Você vai pegar um tecido amarelo de 10, na medida de 11 centímetros, um quadrado de 11 centímetros, e vai pegar um quadradinho de 6, dois quadradinhos de 6 e um quadradinho dessa cor aqui de fundo, também de 6. E vai costurar, vai traçar uma diagonal. Na diagonal, vai traçar uma linha na diagonal desse tecido e vai costurar e vai costurar em cima dessa diagonal, em cada uma das extremidades aqui, ó, desse quadrado, e vai ficar assim. Vamos entender melhor daqui a pouco, quando eu começar a fazer a aula. Pronto, então aqui, gente, ó, nós já temos todas as medidas, praticamente, ó. Aqui é um retângulo de 11 por 6. Aqui é um quadrado de 6. Aqui é um quadrado perfeito. Aqui é um quadrado perfeito que você vai ter que utilizar quadrado de 7 centímetros. Aqui é a medida de 11 por 6. Aqui é a medida de 11 por 6, mais 2 quadrados de 6 centímetros. E aqui é um quadrado perfeito, você vai precisar de quadrado de 7 centímetros aqui, como aqui também. Então, vamos para a aula, que é para a gente pegar e arrematar esse conhecimento. Vamos lá. Por último, eu quero só dizer o seguinte, ó. Vamos utilizar aqui para fazer esse bloquinho 4 medidas. Um quadrado de 11 centímetros. Vamos precisar de quadrados com a medida de 6 centímetros. Vamos precisar de quadrados também na medida de 7 centímetros. Vamos precisar de retângulos na medida de, no caso aqui, 11 por 6 centímetros. São só essas 4 medidas aqui. Esses 4 é que vão fazer todo esse projeto. Claro que isso daqui são as medidas para o caso de considerar esse nine pad, cada quadrado do nine pad como de 10 centímetros. Se você alterar essa medida aqui, você vai ter que refazer todos esses cálculos novamente. Então vamos para a costura que a gente vai entender melhor. Ok, então vamos lá começar. Eu vou utilizar para a medida dos meus nine pads o tamanho de 12 centímetros. Então, eu vou precisar, para fazer o quadrado perfeito, a medida de 8 centímetros dos quadradinhos. Então, aqui eu peguei 2 quadradinhos de 8 centímetros, coloquei direito com direito, fiz um risco na diagonal, depois eu fiz mais 2 riscos adjacentes a essa diagonal, distante a medida da margem de costura de meio centímetro, que eu aqui uso, e cortei, originando esses 4 quadradinhos que vocês estão vendo aí. Depois disso, gente, é importante que você leve ao ferro e depois você vai levar para régua e vai posicionar a diagonal desse quadradinho com a linha de 45 graus da tua régua. E vai deixar esses quadradinhos na medida de 7 centímetros cada. Então, aí eu deixei todos eles na medida de 7 centímetros. Agora, é a hora de usar a técnica do voo do ganso. Então, nós vamos pegar os retângulos na medida de 13 por 7 centímetros
E vamos usar quadradinhos de 7 centímetros também. Depois disso é só riscar no verso do quadradinho, na diagonal, costurar nessa linha onde você fez a diagonal e montar os voos do ganso. Então aqui já está aparecendo a nossa estrela de 8 pontas com esses elementos que a gente acabou de construir. Agora nós vamos fazer outro elemento do nosso bloco, que é trabalhar com aquele quadrado de 13 centímetros. Então vamos utilizar aqui 4 quadrados de 13 centímetros. E para cada quadrado desse, nós vamos precisar de um quadrado vermelho de 7 centímetros. Vamos traçar aquele mesmo procedimento. Traçar uma linha na parte do verso, na diagonal. Costurar essa linha como está mostrado aqui no vídeo. E depois cortar o excesso, deixando só aquela parte que foi dobradinha. Depois do quadrado vermelho de 7, nós vamos agora usar 2 quadrados verdes, também de 7 centímetros. E fazer o mesmo procedimento. Vai ficar assim, ó. Depois disso, você vai pegar uma caneta térmica, vai riscar uma linha da ponta dos 2 quadrados que foram inseridos verde. E com o tecido já colado ao papel termocolante permanente, você vai fazer a aplicação, vai fazer um pequenos cortes para simular portas e janelinhas, como a gente está fazendo aqui agora. Então você vai fazer isso, vai levar o ferro para poder fixar o papel. Leia atentamente as instruções do papel termocolante para saber qual é o tempo que você tem que ficar com esse ferro aí. Então depois de fazer a aplicação com o papel termocolante permanente, você vai agora pegar um quadradinho de 7 centímetros e também vai fazer o que a gente já tinha feito antes dos outros lados. E tá aí pronto o quadradinho. São 4 quadradinhos desses que você tem que fazer. Usando esse mesmo procedimento para todos. Estão todos aí, ó. Agora nós vamos pegar aquele quadradinho, aquele retângulo de 13 por 7 centímetros e vamos fazer o mesmo em relação ao papel termocolante, simulando portas e janelinhas. E agora, usando mais uma vez a técnica do quadrado perfeito, vamos pegar quadradinhos na cor verde e na cor cinza. Esse quadradinho no tamanho de 8 centímetros. Vamos riscar a linha na diagonal e as linhas adjacentes da diagonal. Vamos costurar nessa linha adjacente, depois vamos cortar ao meio. Passar ao ferro e refilar usando o ângulo de 45 graus e deixando esses quadradinhos com a medida de 7 centímetros. E agora nós vamos fazer o telhadinho daqueles retângulos que a gente já tinha feito anteriormente, amarelinho. Vamos precisar de retângulos na medida de 13 por 7 e quadrados cinza na medida de 7 centímetros. E a gente vai fazer o que já fez antes para fazer essa técnica, né? A gente já fez anteriormente, é só fazer igual. Agora chegou a hora de reunir todos os componentes das partes que a gente já cortou e já montou e fazer a montagem completa do projeto. Vamos ver como é que vai ficar.
Bem, pessoal, o bloco está terminado, mas eu quero aproveitar essa oportunidade aqui para ensinar para quem não sabe ainda como a gente poderia criar uma borda aqui ao redor desse trabalho. Então, eu já refilei aqui o bloco, passei a ferro, refilei e também coloquei estabilizei o bloco com uma camada de entretela atrás e cortei uma faixa de 2 centímetros, uma faixa preta de 2 centímetros, e vou costurar essas faixas ao redor do bloco. Após costurar as 4 faixas pretas ao redor do bloco, eu peguei agora uma faixa de 3 centímetros na cor branca e também vou costurar essa faixa de 3 centímetros ao redor de todo o bloco. Vocês observem, ó, que primeiro eu costuro nas duas laterais opostas, eu levo esse tecido para a régua, eu primeiro engomo, passo ferro, depois eu vou cortar essas pontinhas dessas faixas brancas, eu corto na régua. Nunca corte na tesoura para não ficar torto, tá bom? Depois de cortar na régua, para poder ficar tudo certinho, com ângulo de 90 graus bonitinho, eu coloco as outras 2 faixas, completando então a volta completa da faixa branca ao redor do bloco. Por último, antes disso, aliás, eu vou no ferro novamente, engomo as faixas, ok? Vou fazer o refilamento para saber se está tudo certinho. E agora eu vou adicionar novamente uma faixa agora de 5 centímetros ao redor do bloco. E os passos vão se repetindo, né? Eu coloco a faixa de novo nas laterais opostas, pego, levo para o ferro, engomo no ferro as faixinhas, corto na régua e vou colocar as outras 2 faixas, já com os cantos cortadinhos, e deixo lá uma sobra na pontinha, que é para depois fazer a mesma coisa novamente, levar para o ferro e cortar na régua novamente, usando o ângulo de 90 graus. Então, é assim que eu incluo faixas coloridas ao redor da borda de um trabalho. Aqui o trabalho já está com a manta, já está com a manta R2, já está com o forro atrás. Eu já fiz um quilt de caminho de bêbado nas partes pretas. E agora eu vou, para finalizar, eu vou fazer uma costura reta em cima de todas as janelinhas e portinhas que foram aplicadas com papel permanente. Porque essa almofada é uma almofada que tem muito contato, né? Tem muitos momentos de lavagem, e que esse papel permanente ele pode descolar. Mas não é só por proteção não que eu faço essa costura preta ao redor das janelas e portinhas. É também uma questão de estética, porque eu acho que visualmente delimita mais as janelas e portinhas no trabalho. Então, nossa aula de hoje é isso. Eu espero que vocês tenham gostado da aula. Não esqueça de dar o like, por favor. Deixe um comentário para mim. Compartilhe com os colegas, com as amiguinhas de vocês. E até a próxima, gente. Um beijão. Bye, bye.